Você é um portador da presença de Deus? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, um tom mais conversa, talvez seja um vídeo menos produzido, até porque vocês devem estar ouvindo ao fundo, né, um barulho aí, tem obras aqui em casa, então tá difícil eu conseguir um ambiente silencioso, né, para gravar os conteúdos. Então eu vou partir aqui logo numa conversa com vocês. Vai ser um vídeo menos editado, menos cortado, mas eu quero apenas compartilhar com vocês um pensamento meu. Em 1 Crônicas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 15, nós encontramos o rei Davi falando com os sacerdotes e os chefes dos levitas de seu tempo. Ele está recapitulando. Esta é a segunda vez que Davi está tentando levar a arca do Senhor a Jerusalém, porque da primeira vez, você conhece a história, ele tentou levar em carros de bois, não deu certo, a arca foi cair, Uzá colocou a mão, Deus feriu, e Davi desistiu naquele momento de levar a arca da aliança para Jerusalém. Ele ficou atemorizado. Ora, Deus santo desse que mata quem toca na arca, como eu vou conviver com um Deus desse na minha cidade, perto da minha casa? Ele é santo demais. Então Davi, num primeiro momento, a priori, desiste momentaneamente, eu repito, de levar a arca da aliança para Jerusalém, mas passado algum tempo ele tenta de novo. E esse texto que eu estou citando, 1 Crônicas 15, do 11 ao 15, é justamente nessa segunda tentativa de levar a arca da aliança para Jerusalém que ele consegue. Então, já adianto, não tem nenhum spoiler, está na Bíblia, né? Então ele consegue fazer isso. Mas antes dele conseguir, ele conversa então com os sacerdotes levitas, dizendo o seguinte, dando esse contexto da primeira vez que ele havia tentado. Ele diz: olha, a primeira vez que a gente tentou, não deu certo, porque o Senhor se irou conosco. E se você for lembrar, então, recapitulando como eu disse, a primeira vez que Davi tentou levar a arca da aliança, ele tentou levar, repito, num carro de bois. Os sacerdotes levitas iam apenas conduzindo aquele carro. Mas a arca da aliança, símbolo máximo da presença de Deus, foi levada, conduzida sobre um carro de bois. E aí você pergunta, qual é o problema disso? Por que Deus se irou? Porque Deus havia deixado claro na sua lei que quem deveria transportar a arca da aliança, quando necessário fosse, seriam os levitas. E eles fariam isso levando-a sobre os ombros. A arca da aliança tinha 4 argolas, uma em cada canto. Dentro dessas argolas passavam varas, né, que transpassavam a arca. Eram colocadas essas varas sobre os ombros dos sacerdotes e eles iam carregando a arca. Era assim que deveria ser transportado. Agora, Davi tentou levar ela num carro de bois, certo? E aqui o que eu quero trazer e conversar com vocês? O que Davi tentou fazer foi uma modernização, certo? O que Davi tentou fazer foi uma modernização. E quando eu falo de modernização, eu já vi muito debate inútil acerca disso aqui na internet. Tipo cor de parede de igreja, tipo de púlpito de igreja e tal. Aí os caras vêm com os textos fora de contexto. É uma coisa assim, sem necessidade nenhuma, sabe? Diga-se de passagem, eu não sou contra debates teológicos, né? Calvinismo, arminianismo, pré- e pós-tribulacionismo. Eu acho que quem ganha com esse tipo de debate é o ouvinte, é o telespectador, que vai poder ouvir 2 debatedores, né, especialistas em sua vertente teológica, e vão extrair o melhor, né? O telespectador, o ouvinte, vai tirar suas próprias conclusões. Então quem ganha com esse tipo de debate sério, teológico, de fato, é o ouvinte, é o telespectador. Agora, esse tipo de debate sobre cor de parede de igreja, sobre tipo de púlpito, sobre não sei o quê, isso aí não é nem teológico.
entende? Só que o povo fica inventando coisa, pegando texto fora de contexto para fundamentar, teoricamente, o seu argumento, e na verdade não tem fundamento nenhum. Então assim, hoje em dia estão se modernizando, estão pintando a igreja, não sei do que for, estão fazendo não sei o quê. Foi um discurso contra a modernidade. Você entende isso? E eu sou totalmente contra esse discurso. Porque, vamos lá, a modernidade trouxe energia elétrica. Com energia elétrica nós iluminamos as nossas igrejas, alimentamos o sistema de som das nossas igrejas. Ou seja, a gente ficou, de certa forma, entre aspas, é claro, dependendo da modernização. Porque como você vai pregar numa grande igreja sem um sistema de som, por exemplo? Mais do que isso, a gente como igreja e como sociedade está cada vez mais dependente da modernização. Porque hoje em dia se faz tudo com o celular, com o computador, com a internet. Então assim, eu não sou a favor desse tipo de discurso. A modernização está acabando com a igreja, não sei o quê. Não sou a favor desse discurso. Tá? Não sou a favor desse discurso. Que isso fique bastante claro. Porém, para nós estabelecermos um limite aqui, para esses que são contra qualquer tipo de modernização, qual é o limite da modernização? O limite da modernização é quando ela é contra uma ordem expressa da parte de Deus. Entendeu? Suponhamos que Deus dissesse na sua palavra, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu não quero que os meus templos sejam feitos com energia elétrica. Eu não quero que se utilize energia elétrica nos meus templos. Se a gente utilizasse, a gente estava indo contra uma ordem expressa da parte de Deus. Foi isso que aconteceu na primeira vez que Davi tentou levar a Arca da Aliança. Foi exatamente isso. Deus disse que quem deve levar a Arca da Aliança, quem deve transportar ela quando necessário, são os levitas, levando ela sobre os ombros. O que Davi fez? Foi lá e colocou num carro de bois. Ele foi contra uma ordem expressa de Deus. Então esse é o limite da modernização. Quando a modernização vai contra uma ordem expressa da parte de Deus, ela precisa ser repensada, porque o Deus da Bíblia, ele não aceita qualquer culto que se faça em nome dele. O Deus da Bíblia, ele fala como ele quer ser adorado e como deve ser prestado o culto a ele. Agora, avançando um pouco na nossa conversa, veja bem, o que me parece, já aplicando na verdade tudo isso, o que me parece? Me parece que essa ideia de levar a arca em carro de bois é uma tentativa de se carregar a presença sem ter contato com ela. Eu vou repetir isso. Parece-me que essa ideia de levar a arca em carros de bois é uma tentativa de se carregar a presença de Deus sem ter contato com ela. Olha, se você não entendeu, que fique claro agora, que hoje nós somos responsáveis por carregar a presença de Deus. Hoje a presença de Deus não está numa arca da aliança, colocada em um templo, guardada as 7 chaves e tudo mais. Não, hoje nós somos portadores da presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em mim, hoje a presença de Deus está em você. E assim sendo, aplicando, como eu disse já isso, a impressão que eu tenho é que quando se tenta carregar a Arca da Aliança em carro de bois, é uma tentativa de se carregar a presença sem ter contato com ela.
Lembra-se, o jeito correto de carregar a Arca da Aliança no Antigo Testamento era sobre os ombros, era contato direto. Agora, carregando ela num carro de bois, não se tinha contato nenhum. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Me parece que hoje em dia nós estamos caminhando, nos enveredando para esse lado. Nós queremos carregar a presença de Deus. Nós queremos ser portadores da presença de Deus, porém sem ter contato com ela. E aí você deve ter se assustado: como eu vou carregar a presença de Deus sem ter contato com ela? Como eu posso carregar algo sem ter contato com ele? Simples, eu vou trazer isso de forma prática para você. Eu quero carregar a presença de Deus no sentido de ter uma boa performance no culto, na plataforma, na hora da pregação, independentemente do ministério no qual nós estamos inseridos, se da palavra, se do louvor, enfim. Eu quero ter uma boa performance, eu quero ser usado por Deus, eu quero carregar a presença de Deus para quando eu for pregar a presença de Deus fluir no meio da igreja. Eu quero carregar a presença de Deus para que quando eu cantar, as pessoas sintam de fato a presença de Deus. Porém, eu não quero ter contato com a presença de Deus na minha vida diária, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu quero carregar a presença de Deus para a hora do culto, para que a minha performance seja boa, mas eu não quero ter contato com a presença de Deus nos outros dias da semana. Ou seja, eu não quero cultivar uma vida de oração. Eu não quero cultivar uma vida de jejum. Eu não quero cultivar uma vida de consagração ao Senhor. Eu não quero cultivar uma vida debruçada na palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu quero carregar a presença de Deus sem ter contato com ela. Eu quero terceirizar a responsabilidade do contato, do carregar, do sentir o peso. Eu quero apenas carregar a presença. De modo que quem me ouça pregar, veja que eu tenho a presença. De modo que quem me ouça cantar, veja que eu tenho a presença. Mas eu não quero ter contato diário com essa presença. Por quê? Porque ter contato com essa presença significa levá-la nos ombros. Levar nos ombros significa levar peso. E levar peso, uma hora ou outra, vai doer e vai machucar. Vocês estão me entendendo? Porque sim, levar a presença de Deus, ter contato direto com a presença de Deus, vez ou outra vai nos machucar. Mas como assim vai nos machucar? Se eu carrego a presença de Deus, vez ou outra, eu vou ter que renunciar à minha própria vontade, porque eu carrego a presença. Vez ou outra, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu quero, porque o Senhor assim exigiu de mim. Então, de vez em quando, carregar e portar a presença de Deus vai implicar em sentir peso. Vez ou outra, carregar a presença de Deus vai implicar em sentir dor. Eu não posso enganar você. Eu não posso iludir você, dizendo que você vai carregar a presença de Deus e não vai sentir dor. Jesus deixou muito claro que no mundo nós teríamos aflições. Assim. Qualquer evangelho diferente disso é mentira, é engodo. Então, carregar a presença de Deus muitas vezes nos fará sentir dor, sim. Vai machucar os nossos ombros, sim. Vai machucar nossa carne, sim. Porque nós vamos querer fazer certas coisas e o Senhor, porque nós carregamos a presença dele, vai dizer não. Nós vamos querer ter certas coisas, chegar a determinados lugares que Deus não tem para nós e o Senhor vai vir dizendo não. Vocês estão entendendo isso? Aí o que a gente quer fazer? Terceirizar isso. Terceirizar o peso. Não, eu prego, mas eu tenho o intercessor que ora por mim. Não, eu canto, mas tenho o intercessor que ora por mim. Beleza, eu também tenho pessoas que oram por mim.
Mas isso não me isenta da responsabilidade de buscar ao Senhor constantemente, de ter contato constante com a presença de Deus. Aí Davi, conversando com os sacerdotes levitas, diz assim: a ira do Senhor irrompeu contra nós, porque nós não fizemos como o Senhor pediu. Nós não nos atentamos em olhar para a lei de Deus. Se nós quisermos fazer as coisas como Deus quer, se nós quisermos carregar a presença dele do jeito que ele quer, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e ver como ele quer que o adoremos. Ora, é a presença dele que estamos carregando. Nada mais justo do que ele dizer como nós devemos fazer isso. E se nós quisermos saber como Deus quer ser adorado, se nós quisermos saber o que ele exige de nós, para carregarmos a sua presença, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. É o que Davi está dizendo. A gente não fez isso da primeira vez. A gente não olhou as Sagradas Escrituras. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras se quisermos ter contato com a presença de Deus. Se quisermos nutrir uma espiritualidade genuína. Porque não existe espiritualidade genuína apartada das Sagradas Escrituras. Não existe espiritualidade genuína divorciada da lei de Deus. Porque o que diz se uma espiritualidade é genuína ou não é as Sagradas Escrituras. Ela é o padrão. Então, se quisermos carregar a presença de Deus de uma forma, de um jeito que agrade a Ele, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Aí o texto fecha esse parágrafo no capítulo 15, no versículo 15, dizendo que os levitas fizeram isso, se consagraram e levaram a Arca da Aliança sobre seus ombros. E aqui, para a gente fechar nossa conversa, eu repito algo que disse, que carregar a presença de Deus, olha o barulho aí, não sei se vocês estão ouvindo, é das obras aqui em casa. Carregar a presença de Deus vai implicar em sentir um peso sobre os ombros muitas vezes. É o peso da responsabilidade. Se eu não me engano, nos livros proféticos, Zacarias usa muito essa expressão, peso da palavra do Senhor, é o peso da responsabilidade, é o peso de carregar uma palavra de Deus. Paulo fala sobre o peso da glória, ou seja, carregar a presença de Deus é um peso, mas não um peso no sentido de fardo, de ser um fardo, é um peso no sentido de ser uma responsabilidade. Então, sim, carregar a presença de Deus implica em sentir peso. Sim, carregar a presença de Deus muitas vezes implica em sentir dor. E aí, hoje a gente quer fugir de tudo que é dor. A gente vai dizer, não quero carregar a presença de Deus nenhuma, eu não quero saber de dor, tal. Mas aí eu avanço e lhe digo que apesar do peso, apesar da dor, eu lhe pergunto, existe privilégio maior nesta vida do que carregar a presença de Deus? Existe maior privilégio na vida do que carregar a presença de Deus? Pensa aí, nas maiores honrarias desse mundo, nos lugares mais altos que você pode porventura chegar, nas maiores posições que você pode galgar. Eu lhe pergunto, tudo isso se compara com o privilégio de carregar a presença de Deus? Ora, se carregar a presença de Deus é o maior privilégio que podemos ter na vida, não é justo que sintamos o peso da responsabilidade? Não é justo que sintamos o peso da responsabilidade de tão sublime tarefa? Alguém diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale.
Eu te pergunto, o que vale mais do que a presença de Deus? Vale a pena. Vale a pena sentir esse peso de responsabilidade. Vale a pena sentir muitas vezes a dor do peso de se carregar a presença de Deus. Pois não há nesta vida nenhum privilégio maior do que carregar a presença de Deus, do que ser um portador da presença de Deus. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Como eu disse, num tom um pouco diferente do que vocês talvez estejam acostumados, mas eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.